Olá amigos, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês de como você fazer seu gado ganhar peso, mas gastando pouco. Na realidade nós vamos falar do proteinado, como formular um proteinado aí na sua própria fazenda. Joel, mas para que formular um proteinado na própria fazenda? Por dois motivos, pessoal. O primeiro é porque no mercado, muitas das vezes, você não vai achar o proteinado específico que você precisa aí para o seu animal ganhar peso. E nós vamos estar falando sobre esse assunto mais detalhadamente. E o segundo é para baixar custos, né? O que a gente faz aqui, a ideia é a gente ter um produto de altíssima qualidade, que responda bem, tá? E que vem nos ajudar no dia a dia na propriedade, ou seja, ter uma produtividade maior, mas com custo mais baixo. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são umas matrizes, umas vacas aqui, né? Já o que essas vacas estão comendo? Pessoal, elas estão comendo nada mais, nada menos do que um capim-elefante muito velho, tá? Um capim-elefante mais de 6 meses, onde a proteína dele está abaixo de 5%. E a ideia hoje é o seguinte, nós estamos no período da seca, né? Principalmente na nossa região aqui. Então, se você está no período da seca, passou do meio da seca em diante, o que acontece? 90% das pastagens no Brasil, num período desse, está abaixo de 6% de proteína. Ou seja, se está abaixo de 6% de proteína, nós temos que ficar muito atento se o nosso gado não está perdendo peso. Eu vou falar para vocês aqui o seguinte. Se você está dando no período da seca dessa, né, e o seu capim está abaixo de 6% de proteína, tá? Eu vou deixar uma relação aqui, por exemplo, seja o seu capim uma braquiária acima de 60 dias, 60 a 90 dias, uma braquiária brisanta, uma braquiária decumis, seja um capim Tanzânia, ou seja, ou até mesmo um capiaçu de 110 dias em diante. Se você está dando somente esses capim e um sal mineral, por exemplo, eu vou falar para vocês que o seu gado possivelmente está perdendo peso, tá? Nas últimas consultorias que eu estava dando, alguns desconhecidos, pessoal me pedindo para a gente orientar, a gente percebeu o seguinte, o cliente chegou até a gente e falou, Joel, o meu gado eu estou dando um proteinado 0,1%, tá? Numa palhada, um proteinado de 30% e meu gado não está desenvolvendo. Pessoal, preste bastante atenção. Muitas das vezes, e a maioria dos produtores, nesse período da seca, por mais que a maioria deles estão dando proteinado na formulação errada ou na porcentagem errada. Então, se o seu capim, eu vou deixar uma listagem aqui, nós vamos falar de uma listagem de capins aqui, que nós tiramos do sistema BR Corte, onde capim no período da seca agora, o que ele tem de proteína e o que ele tem de FDN e energia, tá? E eu bolei um proteinado, vou passar uma fórmula do proteinado para vocês, para quê? Para que, se você está nessa situação desse capim, né, capim abaixo de 6% de proteína, que você pode ter, que o seu gado possa consumir um proteinado, seja 0,1, vou passar a fórmula 0,1, 0,2 ou 0,3, mas que o seu gado possa estar desenvolvendo. Joel, como que eu sei se o meu proteinado está certo ou não? Pessoal, existe uma maneira simples de você estar analisando aí, e eu vou falar para você, tá? Primeira coisa que você vai fazer, depois de você assistir esse vídeo, se tiver uma oportunidade, você vai lá no seu pasto, vai onde estão seus animais, e você vai observar as fezes dos seus animais. Tá? Veja se as fezes dos seus animais está pastosa. Nós falamos num vídeo do score de fezes. Se suas fezes dos seus animais, você está dando um proteinado para ele, e as fezes dos seus animais ainda está firme para dura, sabe? Um pouquinho meio anelada, tá? Como vocês estão vendo aí na figura, possivelmente o seu gado não está ganhando peso, o que poderia estar ganhando. Então, o segredo é o seguinte, Joel, como que eu sei que o meu proteinado está respondendo bem, eu estou aproveitando o máximo? Olha, o jeito mais fácil é você olhar o score das fezes dos animais, tá? Então o que a gente faz aqui? Esse gado aqui, ele consome um proteinado 0,1%, pessoal. Por que 0,1%, Joel?
Porque eu não quero gastar com ele. Isso aqui é vaca para cria, para produção, eu quero produzir bezerro. Então eu preciso que esse gado ele ganhe peso, tá? Eles precisam ganhar em torno de 400, 500 gramas dia. É o que eles estão ganhando, até um pouquinho mais. Mas eu não posso gastar com esse animal. Então a gente dá o quê? A gente está dando, por mais que o volumoso a gente está dando para ele de baixa qualidade, tá? Mas com o proteinado eu corrijo. Na realidade aqui, nós acertamos o seguinte, aqui foi feito para ele um proteinado de 60% de proteína. João, mas por que um proteinado de 60% de proteína? Pessoal, para ele consumir 0,1%, o que é 0,1%? Na realidade é 100 gramas, né, para cada 100 quilos de peso vivo. Então um animal desse aqui, vamos supor que está com 500 quilos, só dando exemplo. Então ele vai estar consumindo diariamente 500 gramas desse produto, de um proteinado de 60%. Eu vou deixar com vocês uma tabela, tá, dessa formulação e uma tabela de ganho de peso. Se você estiver dando um proteinado 0,1%, igual eu faço aqui, ou proteinado 0,2 ou 0,3, eu vou mostrar para vocês o ganho de peso para um animal de 200 kg até 450 kg, tá? Ok? Então vamos para lá, vou mostrar para vocês aqui como que fórmula que eu estou utilizando, tá? Para quê? Para que meus animais eles estejam com escola corporal bom, ganhando peso e com custo bem em conta, pessoal. Ok? Então vamos para lá. Pessoal, então vamos lá ao proteinado 0,1%, tá? Então, primeiramente, quando você vai fazer um proteinado 0,1% e você quer que seu gado esteja resultado, pessoal, você tem que preocupar a questão do núcleo também, tá? É muito importante você entender o seguinte, no período da seca, onde o capim baixa a qualidade, ou até mesmo campeaçu acima de 110 dias, o que acontece? Sua braquiária, o nível de enxofre, presta atenção, o nível de enxofre baixa muito. Então, o seu proteinado, o seu núcleo que você vai fazer o proteinado, tá? Ele tem que ter uma quantidade suficiente de enxofre. Nesse núcleo que a gente utiliza aqui, pessoal, ele tem pelo menos 105 gramas de enxofre para cada quilo. Então isso é importante. É só uma ênfase. Ah, já eu quero fazer um proteinado 0,1% com sal mineral, sal. Não dá certo, né, pessoal? Então, assim, você tem que pegar um núcleo bom, que tem pelo menos uma aditiva, que tem, por exemplo, tem a monesina, e principalmente que você tem que ficar atento à questão do enxofre, porque nós vamos estar falando de um proteinado de 60%, tá? É o que a gente utiliza aqui, tá? Vou passar para vocês o que você vai precisar. Eu fiz a fórmula aqui, pessoal, dos ingredientes que você encontra em qualquer lugar do país. Então, você vai precisar de milho moído, tá? Farelo de soja, sal branco e ureia, mais o núcleo, correto? Então a fórmula é o seguinte, você quer fazer um proteinado de 60%, tá? Para o gado consumir apenas 100 gramas para cada 100 kg de peso vivo. Ou seja, só para vocês entenderem, um animal de 300 kg vai estar consumindo 300 gramas por dia. E assim ele vai oferecer, dar um resultado para você. Então se o seu, como eu falei, se o seu animal, você está dando um proteinado para ele e as fezes dele está anelada, possivelmente está dando errado, tá? Então eu vejo muita gente dando um proteinado de 30%, 40%, 0,1% num período desse e possivelmente está achando que está ganhando peso, não está ganhando o suficiente, talvez está ganhando muito pouquinho, só se mantendo. Então observe, se você está dando proteinado e as fezes ainda continua firme, mais dura, possivelmente você está perdendo peso, tá? Então esse aqui é uma fórmula, foi formulada com vários estudiosos, zootecnistas, a gente também testou isso aqui. Então eu estou passando para vocês algo bastante interessante. Isso, pessoal, para capim de baixa qualidade. Ah, Joel, meu capim que é irrigado tá verde. Não. Então esse proteinado que 0,1 de 60% para você não vai servir, tá? Eu vou deixar uma lista aqui embaixo dos tipos de capim que vai servir para você. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então nós vamos falar, para o vídeo não ficar extenso, nesse vídeo nós vamos ensinar a fórmula do 0,1%. Mas eu vou deixar ela, tá? No grupo do Telegram, tanto o 0,1, o 0,2, 0,3, o ganho de peso para você estar tá vendo aí. Então você vai gastar o seguinte, olha aqui, pessoal. Então você vai pôr 15% do núcleo, tá? 22% de milho moído, 30% de farelo de soja, 18% do sal branco, né, sal comum,
e ureia 15%, tá? Então você vai misturar isso bem misturado, o importante é você misturar bem misturado, tá? E aí você vai dar à vontade pro gado. Então ele vai consumir só em torno de 100 gramas por cada 100 quilos. Então você pode deixar à vontade. Tá vendo as vacas aqui, ó? Tá à vontade, tá? Vou mostrar para vocês lá. Então só vai lamber o necessário. Mas o que vai fazer? Nesse núcleo, pessoal, a vantagem é o seguinte, nesse núcleo, como ele tem uma porcentagem, né, de enxofre e tal, tem a ureia, tá? Com o objetivo de quê? De fornecer nitrogênio lá para o rumen, tá? Para quê? Para trabalhar no sistema ruminal ali, para alimentar aquelas bactérias. Que a principal dificuldade no período da seca, tá? É que acontece. Então o capim ele tem baixa digestibilidade, né? Então ele tem muito talo. Então a ureia, tá? O nitrogênio não proteico, ele é muito importante, pessoal. Então você, no período da seca, dificilmente você vai arrumar um produto que não tem ureia que vai dar um resultado satisfatório. Então a fórmula é essa, do proteinado 60%, tá? Isso 0,1. Então, pessoal, os capim que vai dar certo para esse núcleo, né? É um capim, todo capim que você tem abaixo de 6% de proteína, ele vai casar perfeitamente. Então aqui eu fiz uma simulação aqui, ó, utilizando o BR Capeaçu com 110 dias. Então você que quer dar o Capeaçu, mas você quer que o seu gado, né, ganhe um peso satisfatório, mas gastando pouco com proteinado 0,1%, você precisa elevar o nível de proteína dele. E aqui nós utilizando um 60%. Olha aqui para vocês, nessa tabelinha aqui, como vocês estão vendo, eu pus aqui, ó, tem o peso do animal, tá vendo? Tem animal de 200 kg, 250, 300, 350, 400, 450, ó. Então ele consumindo 200 gramas, olha o animal aqui de 400 quilos, por exemplo. Então ele consumindo 400 gramas, né, do proteinado 0,1%, né, que é 0,1, ele vai estar ganhando o quê? Ele vai estar ganhando 500 gramas dia. Isso com proteinado 60%, pessoal. Na realidade, o meu gado aqui, isso aqui, essa tabela aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, um animal de 350 kg vai ganhar 420 gramas, um animal de 300 kg vai estar ganhando 370 gramas. Isso aqui é feito através, foi uma média feita pela tabela da base do BR Corte, tá? E NRC. Então assim, tá bem pezinho no chão. Então se você faz um manejo aí, ou seu gato tem um pouquinho mais de genética, ele pode chegar a ganhar até 20% a mais do que isso aqui, tá? Então isso aqui é média. No nosso caso aqui, sempre ele ganha mais um pouquinho, mas eu quero trazer a tabela para vocês, em média, o que daria para consumindo um proteinado desse. Ó, existe o proteinado 0,2%, tá? Que depois nós podemos falar na fórmula dele. Tá aí também, ó, o animal de 400 kg, se você dar ele, vai ganhar 630 gramas, tá ok? Aqui, nós estimulamos aqui, ó, então na frente, como vocês estão vendo, vamos pegar, por exemplo, aqui um animal de 400 kg, ó, ele vai estar consumindo, se for no capim BR Capeaçu com 19,7% de proteína, ó, 19,7% de matéria seca, com 110 dias, ele vai estar consumindo em torno de 38 quilos de matéria natural, ou seja, 7,62 kg de matéria seca, tá? Então aqui, nessa tabela aqui, você vai ver todos a quantidade de capim, se for Capeaçu, nessa vídeo que ele vai consumir para atingir esse peso. Tá vendo aí, ó? Então um animal de 200 kg, ó, vai consumir 19 quilos, um animal de 250 quilos, 24 quilos, um animal de 300 quilos, 29 quilos, e aí por sequência, pessoal. Então tem o proteinado 0,1, tem o proteinado 0,2 e 0,3. João, mas qual outro capim que daria esse mesmo ganho de peso ou até mais um pouco? Então tá aqui essa variedade que você pode utilizar, pessoal. Se você tem um capim braquiária brisanta de 91 a 120 dias, com 5,74 de proteína, isso que é a média, tá? Que tá um capim dessa idade dá isso de proteína, com FDN de 73, tá? O capim brisanta também de 61 a 90 dias, está em torno de 6,5% de proteína. A braquiária brisanta marandu de 61 a 90 dias está com 5,54. Tá vendo a braquiária decumbens, o capim gordura de 91 a 120 dias, tem o capim tanzânia de 61 a 60 dias. Tem palhada de milho, eu uso muito palhada de milho também, que a proteína é abaixo de 5%, pessoal. Depois eu vou mostrar lá na outra propriedade. Eu estou dando só palhada de milho, tá? Pobre, mas com um proteinado 0,1%.
gado está muito bonito. O capim BR-Capeaçu acima de 120 dias. Aqui nós está dando aqui um capim elefante mais de 6 meses, tá? Ele está bem abaixo disso aqui e o resultado está sendo muito bacana. Então, pessoal, a ideia aqui é o seguinte, é que você analisa, não estou aqui para empurrar. Ah, Joel, agora o Joel está falando para mim fazer um proteinado de 60%. Eu queria que você analisasse. Então você vai na sua fazenda, vai ver o proteinado que você está dando. Imagina que você está dando 0,1%. Você vai olhar as fezes dos seus animais e olhar que tipo de proteinado você está dando e se realmente as fezes estão pastosas, estão bonitas. Se elas estão bonitas, sinal que você está ok. Se não, se elas estão mais firmes, é sinal que você precisa aumentar a proteína do seu proteinado, tá? Então, aqui, estou deixando aqui essa tabelinha, ela vai ficar disponível no grupo do Telegram, tá, pessoal? Então, se você quer mais detalhes, então aqui vai estar falando aqui a forma do proteinado 0,1, 0,2, 0,3%, o custo. Talvez você está perguntando, Joel, quanto que custa esse proteinado? Vou mostrar aqui para vocês aqui o custo que está saindo aqui para mim, pessoal, tá? Então eu vou tirar por base aqui o preço de hoje que eu estou pagando, tá? Então a gente que trabalha pecuária, a gente tem que procurar economizar o máximo possível. Então eu sempre procuro aqui, por exemplo, milho. Milho eu sempre compro milho pela pauta. E você precisa aprender isso, tá? Milho, existe uma tabela aí que você pega na internet, tem Scott Consultoria, existe vários outros que fala quanto está custando o saco de milho 60 quilos. Então, se você é pecuarista, procure sempre estar pagando o preço do valor do milho, né? Então, Joel, mas aqui nas lojas vende saquinho, vende muito mais caro. Então procura, né? Quando tiver na safra, um produtor, procura uma cooperativa para você comprar no preço tabela. É como se você trabalhasse com gado, né? A arroba do gado está R$300, eu vou pagar 350. O milho, o saca está 85, eu vou pagar R$100. Não funciona, pessoal. Então, a gente baixa custo, tá? A gente economizando. Então, no período da safra, você pode comprar o milho mais barato, comprar o farelo de soja, é o que a gente faz aqui. Então, normalmente, um proteinado desse, para você fabricar aí, você vai sair em todos os 30% mais barato que você comprar ele pronto. Desde que você, né, compre os insumos, né, da maneira certa. Aqui, ó, na tabela aqui, vou mostrar os custos aqui para você do proteinado 0,1, pessoal, do 0,2 e do 0,3, ok? Olha para vocês verem. Aqui, pessoal, o custo aqui desse proteinado tá saindo aqui para mim, tá? Então, o núcleo aqui tá R$ 9,90 o quilo, tá? Que é um núcleo mais concentrado, tá? E precisa ter um alto valor de enxofre, precisa ter monesina para dar o resultado também, né, pessoal? O milho aqui tá no preço de R$ 1,34, é o preço que eu tô pagando o quilo aqui. O farelo de soja tá R$ 2,75, o sal branco 78 centavos e a ureia R$ 5,00. Isso é o preço que eu estou pagando, tá saindo para mim. Então a fórmula tá ali, então pro 0,1 gasto 15% de núcleo, 22 de milho, 30 de farelo de soja, sal branco 18% e ureia 15, tá? Na frente você vê o preço unitário de cada um e embaixo sai o preço do quilo desse proteinado. Então, o quilo do proteinado 0,1% está saindo a R$ 3,49. Na tabela 2 ali é o proteinado 0,2%, pessoal. Ou seja, o animal vai consumir 200 gramas para cada 200 kg de peso vivo, tá? Então, só que é um proteinado de 42%. Se é 0,2%, ele não pode... O de 60% já não dá para ser 0,2%. Então, já é de 42% para esse tipo de capim que eu falei para vocês, um capim de baixa qualidade, que é um capim que normalmente é da meio da seca em diante, tá, pessoal? Então aqui, ó, o 0,2, a fórmula dele é o seguinte, já é 7,5% do proteinado, 47% de milho, 25% de farelo de soja, 12% do sal branco e 8,5% de ureia. O custo dele sai R$ 2,58. E tem também o proteinado 0,3%, que é essa mesma situação, pessoal. É onde eu estou dando, 0,3% eu estou dando para os meus bezerros ali, né? Em torno de os bezerros de 240 quilos, 220 quilos, né? Bezerro que já foi desmamado, tá? Eu já uso esse proteinado 0,3%. Ou aquele animal que eu já quero que ele dê um upgrade um pouquinho mais. O 0,3%, na realidade, ele gasta 5% do núcleo, pessoal, tá? 51% de milho, 28% de farelo de soja, tá? 11% de sal e ureia 5%. Vocês estão vendo que o núcleo, presta atenção, o núcleo é interessante, é o seguinte,
C01 é 15%, C02, quer dizer, o gado vai comer o dobro, mas para ele conseguir consumir a mesma quantidade de nutrientes, por isso que ele cai para 7,5%. O 03 gasta só 5% de núcleo, tá vendo que ele vai reduzindo? Isso também é interessante para você que vai fazer. Agora aqui embaixo eu fiz uma tabela aqui só para vocês verem o custo diário que eu tenho, tá? Então aqui ó, tem animal que eu pus o custo animal de um proteinado 0,1%, do proteinado 0,2%, do proteinado 0,3%. O 0,1%, pessoal, olha aqui para vocês, então um animal de 200 quilos, ele vai estar consumindo por dia 70 centavos que eu vou gastar, tá? Já um animal de 450 quilos vai estar consumindo 0,1, R$ 1,57, tá? Então, esses animais aqui, ó, estão trabalhando na escala do 0,1%, tá? Então, esses aqui estão consumindo em torno de 600 gramas, que eles têm mais de 450 quilos, tá? Então, vai estar em torno de 1,70, mais ou menos. No 0,2%, tá? Olha para vocês verem, um animal de 300 quilos, por exemplo, ele vai estar consumindo 1,55 dias. E o 0,3 a mesma coisa. Então aqui essa tabelinha eu vou deixar ela para vocês verificarem, não, Joel? Qual que é mais vantajoso? Eu dar o 0,1, o 0,2 ou o 0,3? Aí você vai fazer a conta, depende do que você quer. Então, por exemplo, as minhas vacas de cria, eu utilizo só o 0,1%, tá? Para quê? Porque eu quero que elas ganhem ali em torno de 400, 500, até 700 gramas no máximo por dia, tá? E com custo baixo, tá? Então a ideia é essa. Agora, os animais mais jovens, que eu quero para crescimento, eu quero acelerar mais, aí eu passo talvez para o 0,2, 0,3, que a gente trabalha. Então a ideia, pessoal, hoje é o que? É trazer essas tabelas para você começar a analisar. Mas primeiramente, antes de você fazer esse proteinado, fala, não, o Joel tem razão. O que você vai fazer? Eu desafio você a ir lá na sua propriedade, lá na sua pastagem, que você está dando o seu proteinado para o seu animal, tá? E vai ver as fezes lá, se as fezes estão aneladas, se elas estão mais para firme ou para dura, ou se elas estão pastosas. Se elas estão pastosas, né? Tá uma fezes bacana, sinal que está tudo ok, você não precisa mexer. Agora, se realmente elas estiverem igual, eu tive várias fazendas esses tempos, pessoal dando proteinado de 30%, 40% 0,1, com um pasto abaixo de 6% de proteína, não vai funcionar, pessoal. Não vai tirar o mato. Vai ganhar 100 gramas, 150 gramas, tudo bem. Mas para você tirar um potencial onde um animal de 500 quilos, né, de 400 quilos, tem potencial de ganhar 450 gramas ou mais, com 0,1, não faz sentido você estar dando um proteinado para ganhar 100 gramas ou 200 gramas. Então nós temos que saber aproveitar o máximo potencial. E a natureza que eu falei, as fezes dos animais, elas nos dizem. Tá bom, pessoal? Então, se você quer receber essa tabela aqui, né, com os tipos de capim, o custo diário, o que compensa dar o 0,1, 0,2, 0,3, eu vou deixar no nosso grupo do Telegram. Vai ter um PDF lá que você pode utilizar, tá? E quanto ao núcleo, se você precisar de um núcleo também, desse núcleo, né, esse núcleo que é da empresa da base, né, ela muitas das vezes ela fabrica para muitas empresas famosas que vocês conhecem. Talvez vocês compram um mineral aí, na realidade, existe uma empresa base que faz os micros, né, e macronutrientes, ela reúne aqui, muitas vezes ela faz essa base para outras empresas. Aqui, esse núcleo que eu trouxe aqui, pessoal, ele serve para fazer tantos proteinados e também serve para fazer para ração e ração para creep feed, que depois nós vamos estar falando também. Eu quero trazer, né, essas formulações aqui para quem quer formular na sua própria fazenda. O pessoal tem me pedido assim direto, Joel, eu queria já um negócio pronto, eu não estou conseguindo trabalhar com o aplicativo, traz para mim alguma formulação que possa nos ajudar. Então eu vou deixar a listagem desses capim, né, e mais, né, a formulação. Tá bom, meus amigos? Mas a ideia é isso aí, pessoal. Então vamos tirar o máximo proveito. Como vocês estão vendo os animais aqui, o pessoal fica impressionado, né? O Joel da ração, não, pessoal, a comida aqui é bem assim, tá fraca mesmo, no sentido assim, é um capim pobre, né? E além desse capim aqui, principalmente o capim elefante que nós estamos dando aqui, na época nossa máquina tinha estragado a ensiladeira e ela cortou muito grosso, pessoal, muito grande. Então assim, além disso está prejudicando. Então você que vai dar capim picado no coxo, junto com o proteinado, principalmente se for capim elefante, corte o mais fino possível, ok? Então tá aí, meus amigos. Espero que tenham gostado.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? E compartilha esse vídeo. Ajude o seu vizinho, procure saber, né? Então, analise os seus animais, vê se as fezes estão bacanas, se estão ganhando peso. Se não estão, né? Fique atento. Outra coisa, sempre, tá? Proteinado que contém ureia, nós temos que fazer a adaptação, tá? Como que é a adaptação? Só lembrando aqui para não ter problema. A adaptação é o seguinte, pessoal. Na primeira semana, você vai misturar 50% do proteinado, mais 50%, misturado com 50% do mineral que você tiver aí, ou o próprio sal branco, tá? Na segunda semana, vai ser 2 por 1. Você vai pegar 2 partes do proteinado e somar com uma parte do mineral ou o sal branco, tá? E a partir da terceira semana, você já pode dar o proteinado já à vontade para o gato, que não vai ter problema nenhum, porque vai fazer a adaptação perfeita e assim ele vai se desenvolver bem. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.